Boa tarde. Quinta-feira, 29 de setembro de 2022, estamos iniciando o nosso programa Edição do Meio-Dia com os seguintes destaques. Eleições 2022. Hoje é o último dia para comícios e debates. Polícia Federal combate esquema de 1 bilhão e 100 milhões de reais de desvios na saúde no interior de São Paulo. Preço do querosene de aviação caiu 0,84% e passa a valer a partir deste sábado. Polícia Civil abre investigação para apurar suposto estelionato de projeto social que pede doações via Pix para marmitas em Santa Catarina. Condenado por homicídio é capturado em Xereder pela Polícia Militar. Fiquem conosco, os fatos mais importantes desta manhã, início desta tarde, passam a repercutir a partir de agora. Nós já estamos no ar. O momento de os brasileiros exercerem um dos mais importantes atos de cidadania se aproxima. Por meio do voto, neste domingo, os cidadãos elegerão parlamentares e mandatários que vão implementar políticas públicas com reflexo para o futuro do país. Nesta reta final, é importante ficar atento a alguns prazos previstos no calendário eleitoral aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desde o último dia 27, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto, conforme prevê o Código Eleitoral. 3 dias antes do primeiro turno, hoje, por exemplo, é o último dia para que os candidatos realizem comícios, debates em rádio, televisão e de propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. O Tribunal Superior Eleitoral informa, no entanto, no caso dos comícios de encerramento de campanha agendados para hoje, o evento poderá ser prorrogado por mais 2 horas, ou seja, até as 2 da madrugada, quem quiser fazer comício tão tarde. Nesta quinta-feira também termina o prazo para os tribunais regionais eleitorais divulgarem na internet os pontos de transmissão de dados que funcionarão em locais distintos do local de funcionamento da Junta Eleitoral. A partir de amanhã, começa o prazo para o juízo eleitoral ou o presidente da mesa receptora expedir o salvo-conduto em favor de eleitora ou eleitor que venha a sofrer violência moral ou física em sua liberdade de votar. Amanhã é o último dia para a divulgação paga via imprensa escrita da propaganda eleitoral. Será também o último dia para a publicação do edital de convocação de representantes do Ministério Público, da OAB e de fiscais e delegados de partidos, das federações de partidos e das coligações para acompanhar a emissão da zerésima, que é o comprovante de que não há nenhum voto na urna. No sábado, dia 1º, véspera da eleição, chega ao fim o período de propaganda eleitoral no primeiro turno. A medida vale tanto para o uso de alto-falantes, carros de som, distribuição de panfletos, santinho, caminhada, carreata ou passeata. Acaba no sábado. No mesmo dia, serão definidas as sessões eleitorais que serão submetidas a auditorias de votações eletrônicas. No dia 2 de outubro, domingo, no qual os brasileiros manifestarão sua preferência sobre quem presidirá o país pelos próximos 4 anos, bem como aqueles que governarão estados e legislarão no Senado e nas câmaras estaduais, distrital e federal. O início da votação será às 8 horas e o término às 17 horas no horário de Brasília. Diferentemente do que ocorreu em eleições passadas, neste pleito, o horário de votação será uniformizado em todo o país, ou seja, as regiões em que há fuso horário vão seguir também o horário de Brasília. O Brasil dará início à apuração assim que as eleições terminarem e a expectativa é de conhecer o resultado em poucas horas. A depender dos números apurados, um eventual segundo turno para presidente ou governadores será no domingo, dia 30 de outubro. Nós, da Rede OCP, vamos transmitir ao vivo a partir das 17 horas e vamos acompanhar as apurações, a movimentação, fazer análise das votações, a tendência das votações, tudo isso ao vivo a partir das 17 horas desse domingo. E você poderá interagir conosco pelo nosso canal no YouTube, tá? Poderá mandar perguntas, questionamentos, fazer comentários junto conosco aqui, tá bom? Então, tá marcado. A Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em 10 municípios de São Paulo
do estado de São Paulo, incluindo a capital, na Operação HELP, deflagrada contra desvios de dinheiro da área de saúde. Crime que eu acho que deveria ser quadruplicado em termos de pena. A Polícia Federal estima que as organizações sociais investigadas movimentaram 1 bilhão e 100 milhões de reais em verbas públicas no estado de São Paulo, sendo 350 milhões de recursos recebidos do governo federal. As investigações apontam para o uso de organizações sociais e empresas de fachada para superfaturar contratos em unidades de atendimento médico no município de Pirajuí, no interior de São Paulo, que é uma cidade pequeniníssima. Segundo a Polícia Federal, as empresas tinham diversos sócios que atuavam como laranjas para desviar as verbas públicas que deveriam ser usadas nos serviços de saúde. Ainda de acordo com a polícia, fiscalizações da Controladoria Geral da União indicaram que o esquema pode ter sido levado para outros municípios paulistas e até para outros estados. Aí é que está o detalhe para domingo. Votar em candidatos que tenham coragem de mudar a lei atual para que casos como este, que aconteceram no Brasil inteiro, os culpados sejam penalizados, no mínimo, com o dobro da pena. Esses calhordas, esses cafajestes, estes canalhas estão lidando e roubando dinheiro da saúde. Olha, o preço do querosene, se você tem um avião, pode ficar contente. O preço do querosene de aviação terá uma redução de 0,84% nos valores de venda para as distribuidoras a partir de sábado. A informação foi divulgada ontem pela Petrobras. É a terceira queda seguida nos preços dos combustíveis. Em setembro, houve uma queda de 10,4% e no mês anterior, em agosto, o recuo foi de 2,6%. Segundo a companhia, a prática dos últimos 20 anos indica que os ajustes de preços de QAV, que é a denominação do querosene de aviação, são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. Os preços de venda do QAV da Petrobras para as companhias distribuidoras buscam equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima ou para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio também. Tá? Então, se você tem um avião que usa bastante combustível de aviação, já está mais barato a partir de sábado. Adie a sua viagem para sábado, que já está mais barato. A Polícia Civil de Santa Catarina informou ontem que iniciou uma investigação para apurar um suposto golpe e crime de estelionato via redes sociais de um projeto social que pede doações para aquisição de marmitas para pessoas necessitadas. A suspeita é de que o caso estaria ocorrendo em Blumenau e o dinheiro seria arrecadado via Pix. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após uma oferta para doar carne estragada ser publicada por uma das criadoras do Alimentando Necessidades. A publicação viralizou nos últimos dias e internautas passaram a utilizar o termo Marmita Gate. O Ministério Público de Santa Catarina confirmou que recebeu 2 representações sobre o caso. O contexto das denúncias, no entanto, não foi detalhado. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi feito após repercussão nas redes sociais, segundo o delegado Felipe Orsi, que é responsável pela apuração e vai investigar o caso. Certamente teremos mais detalhes futuramente, né? Aqui em Jaraguá do Sul, um homem de 46 anos de idade foi levado ao presídio regional por ser considerado foragido da justiça. A prisão foi feita em Xereder, no centro da cidade. Mas veja o tirocínio do policial. Um policial militar de folga, que transitava pela rua Castelo Branco, fica no centro de Xereder, suspeitou do homem que caminhava pela rua. Durante a abordagem, constatou-se, veja só, que havia contra esse homem um mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi preso e está no presídio. E nós deixamos aqui a última notícia, uma informação futurista. O carro voador elétrico VX4 levantou voo na última segunda-feira pela primeira vez, segundo informações da fabricante, a Vertical
Aerospace. A aeronave já foi encomendada pela Gol, que planeja usá-la a partir de 2025 aqui no Brasil. O teste faz parte de uma série de etapas para certificar a segurança e eficiência da aeronave, que você está vendo aí. Olha que beleza! No primeiro voo realizado na última segunda-feira, o VX-4 ficou a 1,5 metro do chão, manobrada por um piloto humano. Os próximos testes relevantes de voo colocarão o equipamento a 15 metros de altura e depois, finalmente, ao patamar de 1,5 km de altura até 3 km. A aeronave, que você está vendo aí, bonita por sinal, produz pouco barulho e tem zero emissões de gás estufa, mas cobre distâncias menores que os helicópteros, por exemplo. A expectativa é de que o veículo consiga transportar 4 passageiros, além do piloto, e alcance velocidade máxima de até 325 km por hora. O VX-4 faz parte da categoria chamada de Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical, eVTOL, na sigla em inglês. A Gol assinou um protocolo de intenções para comprar ou arrendar 250 deles. O acordo, que não teve os valores revelados, foi realizado com a empresa irlandesa de arrendamento Avolon e trata da aeronave VX-4, projeto da Vertical Aerospace. Aqui no Brasil, além da Gol, a Azul também planeja adquirir essas aeronaves a partir de 2025 da fabricante alemã Lilium, um negócio que poderá ter o valor de $1 bilhão e inclui uma frota de 220 aeronaves elétricas com operação prevista a partir de 2025. A produção nacional pela Embraer também promete entregar uma versão da aeronave totalmente brasileira para clientes a partir de 2026. Vocês se lembram, só para a gente recordar aqui, daquele desenho que havia há muito tempo na televisão, onde as pessoas se deslocavam por carrinhos, né? Pela cidade, pelo alto da cidade e tal, Jetson, né? Pois é, esse tempo chegou, viu? Em breve devo estacionar o meu aqui no OCP. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com mais informações e com as últimas notícias da tarde e que repercutem no nosso dia a dia. Claro, estamos esperando vocês. Até lá.